Olá! A diversidade de corpos é uma característica marcante do Brasil. A mistura entre etnias e raças deu ao povo brasileiro uma grande variedade de tons de pele, de formas e tamanhos corporais. Mesmo com um forte engajamento social nos últimos anos em defesa dessa pluralidade, a supervalorização dos corpos magros nunca deixou de ser tendência, afetando principalmente as mulheres. A indústria da moda já está sendo novamente influenciada, dificultando a vida de quem não tem o chamado corpo padrão. Moda democrática, esse é o tema do Sobre Nós desta semana. Com a chegada do Ozempic, medicamento para diabetes em forma de caneta usado para emagrecer, muitos artistas e influencers passaram a exibir magicamente e em curto período de tempo corpos magros. E isso, é claro, influenciou muita gente a ir atrás do tratamento, que agora tem mais concorrentes. E se não fosse pelo alto preço, com certeza mais gente usaria. Mas independentemente de querer emagrecer ou não, pessoas de todos os tamanhos e formatos de corpos deveriam ter acesso a qualquer espaço e às roupas que as deixem mais confortáveis e se sentindo bem. E para falar sobre isso, estão aqui com a gente Tainá Cândido, que é empresária e proprietária da Chica Bolacha, marca que faz vestuário de todos os tamanhos, e Fabrícia Ferreira, Curvy Queen Universe Brasil 2024 e Miss Plus Size Brasil 2023. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada. E antes de a gente começar essa conversa, vamos ver o que diz a jornalista de moda e lifestyle, a paulista Natália Geraldo, sobre a chamada ditadura da magreza. A gente teve uma onda aí de pessoas que se preocupavam com os movimentos feministas, raciais, de pessoas gordas, né, contra a gordofobia, que ganharam uma projeção muito maior por causa das redes sociais. Então, essas pessoas se aglutinaram ali em grupos para falar sobre essas pautas, fortaleceram muito, pressionaram as marcas, né, os consumidores também pressionaram as marcas, não só as marcas de moda, mas também as marcas que dialogam ali com o público, a publicidade, o entretenimento mesmo. Então, houve essa expansão ali, a gente viu um pouco de corpos mais diversos. E aí parece que, principalmente pós-pandemia, isso teve um freio puxado, porque até com uma questão de uma visão ali de planeta, né, como as pessoas começaram a entender mais como a política influenciava no nosso dia a dia, então a gente vê um movimento conservador muito forte chegando e tal. Essas pautas que as pessoas dizem como são as pautas de costume, os valores ali do que é bonito e do que não é, também foram colocados em debate. Parece que todas as mulheres ficam de novo nesse caldeirão que não corresponde à realidade. Bom, muita gente achava que o culto da magreza tinha acabado e estava voltando, mas na verdade ele nunca deixou de existir, sempre foi um desejo latente da sociedade. Queria ouvir de vocês se vocês concordam que de fato, né, ainda que existam aí muitos movimentos de mulheres empoderadas mostrando diferentes modelos de corpos, se no fundo, a maioria da população ainda valoriza a magreza. Vou começar com a Fabrícia. Eu concordo que a população, a comunidade, as pessoas, elas cultuam ainda o padrão. Nós, plus size, para entrarmos dentro desse novo público, você tem que passar por certos procedimentos. Que, então, estão falando muito do Ozempic. Que eu não concordo, porque não é bem assim para usar o Ozempic, você tem que ser por receita médica, não é somente vou lá e vou usar, para agradar os outros. Exatamente. Tainá, pela tua experiência. Sim, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade. Pela minha experiência, é o seguinte, eu acho assim, a moda e a publicidade acabam ditando, geralmente, como que vai ser um corpo, né? Quanto menos tecido, um corpo menor, mais econômico fica. Então,
acaba gerando realmente essa tendência da magreza, né? E isso é extremamente prejudicial porque acaba virando um apanhado de pessoas todas iguais, seguindo sempre o mesmo padrão, que na verdade não existe um padrão, né? Os corpos são todos completamente diferentes. É verdade, exatamente como eu havia falado no início. E a Fabrícia é uma referência, né, de aceitação do próprio corpo, com vários títulos em concursos de beleza, está aqui com uma faixa maravilhosa. Fala um pouco da tua trajetória, Fabrícia, né, até chegar a essas faixas aí maravilhosas. Muito bem. A Fabrícia começou a engordar a partir de 2011. E no interior, ainda não morava em Porto Alegre, nem sonhava em ser Miss, nem sonhava em ser rainha do carnaval, plus size, de escola de samba, muito menos musa, porque a Fabrícia estava totalmente fora dos padrões. Primeiro, por ser negra. Segundo, por ser gorda. Então, não tem nem primeiro e segundo, pelos dois. Bem, quando vim morar em Porto Alegre, eu fiz umas roupas africanas com a loja Consone e me pediram para tirar umas fotos, porque pelo meu corpo, né? Por estar fora do padrão e mostrar essa diversidade para as pessoas, para as mulheres, para os homens, enfim. E foi aí que a Fabrícia virou a chave, porque eu não me aceitava gorda. Eu não me aceitava. Olha só. Foi o fotógrafo mostrando para mim que eu podia ser muito mais do que um corpo gordo, que eu virei a chave. Então, isso foi muito importante para mim, porque daí eu pude deixar de ser a gorda e virei a plus size. Sim. Né? Então, assim, e não comecei a escutar a Fabrícia. E foi indo e trabalhando, daí nas redes sociais começaram a crescer os meus seguidores, comecei a me mostrar mais, comecei a ser convidada para participar de alguns concursos, entrei no Models Lab, entrei também em outros concursos que não finalizei, enfim, mas, né, porque a gente tem etapas ali. Enfim, fui parar no Miss Glam Brasil, no estado do Ceará. Olha só! No primeiro concurso, que foi em 2022, eu estava como favorita, mas eu não ganhei. Eu ganhei o Miss Simpatia. E vim, então, com essa faixa muito honrosa para Porto Alegre. Ali abriu a porta para o carnaval. Daí fui convidada para participar como jurada em concursos de algumas escolas de samba e surgiu o convite, então, para participar da escola de samba. Certo. Ai, que coisa da boa. escola de samba a Copacabana. E agora eu sou a rainha plus size da escola. Olha só, que experiência, que trajetória linda, essa virada de chave que ela fala, né? Isso é muito interessante, porque eu escutando a Fabrícia falar, eu vejo ela em muitas das nossas clientes. Porque essa questão de se aceitar, se amar, é um processo muito individual. Porque a sociedade toda diz, se ame, se goste, você consegue. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo o meu corpo na TV, eu não vejo o meu corpo nas revistas, né? Então, assim, como que eu vou me amar se a sociedade inteira não me ama? Se a sociedade inteira não aceita o meu corpo, né? Então, a gente precisa realmente de que um fotógrafo te mostre, olha, tu é assim, tu é linda. E vale muito da gente ressignificar o que é essa beleza, né? Às vezes, uma barriga é muito bonita. Às vezes, estrias contam uma história, são listras no nosso corpo, né? Então, isso é um processo muito individual, assim, da gente poder se amar e se aceitar e dizer, cara, eu tenho essas marcas todas, o meu corpo é assim, ele é bonito. A moda contribui muito para isso. E nesse meu processo, quando eu criei a minha marca, a Chica Bolacha, eu fazia só tamanhos menores. Isso foi há 20 anos atrás. Não se falava em moda plus size, era só tamanhos grandes, né? E geralmente os tamanhos grandes eram roupa de senhora, né? Sim. Era aquela roupa largona, era aquela roupa sem graça para esconder. E aí eu comecei a fazer moda, produzir, e eu pensei,
ok, se eu faço moda para mulheres, eu preciso fazer para todos os tamanhos de mulheres. Eu sou feminista, eu tenho uma marca de moda feminista para mulheres, eu não posso fazer só para um tamanho específico. E eu comecei a perceber que na loja entravam meninas magras com suas amigas gordas e somente a magra comprava e a gorda com o mesmo poder aquisitivo, mesma informação de moda, mesmos gostos, não podia comprar. E aquilo, para mim, foi muito injusto. Então, eu comecei a aumentar a grade e, assim, me tornei a primeira marca de moda all sizes do Brasil. Porque, geralmente, tinha moda plus size, que era só para mulheres gordas, e moda de tamanhos regulares para mulheres magras. Ninguém fazia a mesma coleção para todos os tamanhos. E eu comecei a fazer isso e foi muito massa. Não tinha um nome para isso. Então, eu inventei all sizes. E aí foi a primeira marca de moda all sizes do Brasil. Uma loja democrática. Qualquer mulher que entrar lá, ela vai sair com uma roupa. Ela só não vai levar se ela não quiser, se não comprar, né? Exatamente. Fabrícia, como é que foi, como é que é para ti o teu dia a dia, né, para se vestir? Você enfrentou também dificuldades alguns anos atrás e hoje consegue circular com mais tranquilidade para comprar as roupas? Sim, no início, em 2011, eu senti muita dificuldade porque era só camisetão que tinha. Abrigo, né? Então, assim foi indo. A gente foi batalhando para tentar entrar na moda, né? Estar na modinha. Enfim, morando em Porto Alegre facilitou um pouco mais, né? A questão da compra das roupas plus, né? E agora, né? Então, tem bem mais lojas que oferecem a moda plus size. Então, passa a ser bem mais fácil, né? Para me vestir. Mas antes foi muito complicado. Complicado demais. Eu estava lendo os artigos da Natália Geraldo, que foi a nossa comentarista aqui do programa, e ela disse que lá em São Paulo, e acredito que em todo o país, está acontecendo esse fenômeno, né? Não existe, assim, um respeito aos padrões de tamanhos de etiquetas. E que ela vai numa loja buscar uma roupa tamanho G, e fica apertado nela. E aí, na outra loja, o G já serve. Ou seja, ela está achando que em algumas lojas o G é um novo P e vice-versa. Você que trabalha com moda, com padronagem, com modelagem, o que é isso que acontece, né? É uma tentativa de constranger o cliente ou é uma despreocupação mesmo da indústria? São duas vertentes, né? Agora a gente está em 2024, 2023 a gente já começou a perceber essa tendência da volta dos anos 90. Nos anos 90 era um culto à magreza absurdo, aquelas modelos todas esqueléticas. As Kate Moss da vida. Exatamente, Kate Moss. Então a gente está vendo essa tendência nos 90 voltar. Essa tendência está pegando diretamente adolescentes. E adolescentes que estão querendo ter aquele corpo das modelos dos anos 90. Então, assim, a gente tem essa vertente dessa versão estética de um corpo de mulher magra, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma avalanche de produtos vindos da China. Os corpos chineses são muito pequenos, né? Então, o G da China é um P brasileiro, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande de mulheres, de corpos, enfim, no mundo inteiro, né? Mas, assim, e mais uma terceira via quanto menos tecido, mais barato a peça. Então, assim, mulher, se adeque porque eu preciso gastar menos tecido. Então, a mulher vai se encolhendo e vai ficando cada vez pensando, ok, meu tamanho não é adequado. Se a loja está dizendo que isso é G, isso não é um G, eu preciso me adequar. Então, ela vai diminuindo cada vez mais e se adequando à indústria, o que é muito triste, né? É um processo realmente muito triste, porque a gente luta tanto com a moda, com o corpo político, que eu acho que o corpo gordo é um corpo político, para mostrar para todo mundo que tudo bem ser do jeito que tu é. E aí tu vai na moda, numa loja de departamento, e encontra tamanhos completamente diferentes, né? Distorcidos. Por uma questão meramente comercial. Exatamente, comercial, né? Comercial, a gente tem que se adequar sempre à mídia, aos padrões, ao que a publicidade diz, ao que o mercado chinês diz de que aquele corpo é o adequado. Fabrícia, esse comentário, né, desse retorno aí desse lifestyle final dos anos 90, começo dos anos 2000, eu lembro que na minha adolescência, né, o padrão das mulheres anos 90 era ser muito magra e muito branca, ou seja, começa por aí, né? Como é que tu avalia esse retorno a essa supervalorização da magreza, que, do meu ponto de vista, é algo extremamente retrógrado, é andar para trás?
Sem dúvida alguma. Porque se nos concursos de beleza já começaram, os slim já começaram a ter corpos fora do padrão, então com certeza é voltar para trás. Então, todo um trabalho que está sendo feito pelo movimento plus size, então ele vai por água abaixo, porque daí você tem que, desiste, zera e volta de novo, né? Então, isso é bem preocupante também, porque isso causa muitas coisas na mente das mulheres, das plus, né? Porque, então, você está fora do padrão, tu já tem uma trajetória complicada de família, de amigos, de trabalho, enfim. E daí você tem que voltar lá, de novo, para aquele padrão lá antigo. Aquele pesadelo, então, né? Um pesadelo. Então, isso é muito preocupante mesmo. Então, tem que se repensar. Tá bom. A gente vai a um breve intervalo e a gente volta a falar mais sobre o assunto. Estamos de volta falando sobre moda democrática, pois a diversidade chegou e flecha lançada não tem volta. E a Natália Geraldo também comenta sobre uma outra questão que é muito utilizada por quem quer criticar os corpos de outras pessoas: a saúde. Isso é mais uma forma de você, primeiro, de você eliminar um aspecto humano das pessoas, né? Porque você olha como se fosse ali um corpo que só tem um fator biológico, que não tem nenhum fator emocional, nenhum fator emocional, nenhum fator, enfim, que desdobre esse acontecimento na vida dela. Hoje a gente olha um pouco mais para a saúde mental, né, das pessoas, principalmente pós-pandemia. E esse é um fator também que afeta a forma que você se alimenta, o seu acesso ao exercício físico, enfim, afeta toda a sua vida. Colocar as pessoas gordas nesse lugar de não tem saúde, não se preocupa, é desleixada, enfim, todas as coisas que essas pessoas ouvem, acaba sendo um reforço de estereótipo muito perigoso, porque essas pessoas, como você falou, elas têm esse direito de existência mesmo, de fazer o que elas querem fazer, de se movimentar, de se vestir como elas querem, do respeito ao próprio corpo, da própria individualidade. Então, Fabrícia, você já foi questionada sobre a sua saúde? Sim, já fui questionada. E me perguntaram, me sugeriram, por que você não emagrece? Porque eu não quero. Então, eu faço exames regularmente, porque eu descobri que eu tenho resistência à insulina, por isso a dificuldade de emagrecer. Faço reeducação alimentar para tentar, então, inibir certas coisas da saúde, né? Mas, realmente, assim, é um baque, a gente fica chateadíssima, porque vem com essa... Ai, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Ai, por isso, ai, por aquilo. Só que não é porque eu sou gorda que eu não deixo, que eu fico sem me cuidar. Eu me cuido, sim, prezo por isso, porque é o meu corpo. Exatamente. E eu acho que tem aí também um mix de cinismo e gordofobia das pessoas não gordas, e até das pessoas gordas também, em querer dizer assim, não é uma questão de estética, é a tua saúde, mas qual é o motivo que eu tenho para me preocupar com a saúde da Fabrícia, se eu não sou mãe dela, se eu não sou casada com ela, se eu não tenho uma relação próxima com ela? Às vezes eu acho que as pessoas se incomodam com o que elas estão vendo e, para justificarem o seu preconceito, elas colocam uma falsa preocupação com saúde. É exatamente isso que acontece. E fazem isso com todas as mulheres, né? Sendo elas magras ou gordas, todo mundo acha que pode opinar no corpo da mulher. Ninguém pergunta para uma mulher magra, mas tu tá bem de saúde? Exato. Quem sabe tu engorda um pouco? Ninguém diz isso. Ninguém diz né? isso. Então, aquele corpo magro não me incomoda, deixa ele ali quietinho, né? Isso acontece muito. E é muito louco, assim, porque as pessoas acham que podem opinar sobre o corpo da mulher, né? Sendo ele gordo ou magro. E isso mexe muito na relação com a comida também. A comida é uma coisa que é para ser tão afetiva, né? Que é para ser uma coisa saudável, enfim, e a gente acaba sempre nessa questão dessa briga com a comida. Contando calorias, contando caloria. Então, as pessoas estão sempre vigiando o corpo gordo, vigiando a mulher gorda, como, será que ela pode isso? Será que ela pode aquilo? Sendo que, na verdade, é só uma questão estética, né? Eu sempre falo na mulher gorda,
E eu uso essa palavra gorda porque, para mim, é só uma característica física. E eu acho que isso deveria ser incutido cada vez mais na sociedade. Altas, magras, baixas, gordas. Branca, negra. É uma característica física, não é nada pejorativo. E é importante a gente falar dessa forma para que não seja mais uma ofensa ou seja pejorativo de alguma forma chamar uma pessoa de gorda, né? Exatamente. E tem uma outra coisa também que eu queria ver com vocês, se vocês concordam, que existe a questão da distorção da imagem, né? Nenhuma mulher, via de regra, provavelmente nenhuma de nós três aqui está satisfeita com os nossos corpos de alguma forma. Né? Que seja uma unha do pé, mas sempre tem uma questão. Mas o ser gorda e o ser magra, entre ser magra e ser gorda, tem muitas nuances, né? Como é que vocês avaliam essa questão da percepção, da mulher se autocomparar, ou seja com a modelo da revista, ou seja com a irmã, ou seja com a vizinha? Como é que vocês percebem essa distorção de... As mulheres estão sempre se achando gordas. Será que de fato elas são? Queria ouvir vocês. Eu primeiro... Tem a questão da pressão estética e a gordofobia. São duas coisas diferentes. Pressão estética, todas nós sofremos, independente do nosso tamanho. Porque é sempre alguém apontando, a mídia principalmente, dizendo você precisa ser perfeita. São os filtros do Instagram dizendo que a gente precisa ser perfeita, sem uma ruga. Isso é a pressão estética que todas nós sofremos, né? Então, a gente nunca está adequada. Né? Isso a sociedade faz lindamente com a mulher de dizer que a gente nunca está adequada para alguma coisa. E tem a questão da gordofobia, que é não caber num assento de avião, não passar numa roleta, não ter uma maca de hospital. Então, são essas duas coisas que... questão de saúde pública, que é a gordofobia, que atrapalha a mulher em diversas questões, de dizer tu não pode dançar porque tu é desse tamanho, tu não pode namorar porque tu é desse tamanho. Não pode engravidar. Não pode engravidar, porque não é saudável uma mulher gorda engravidar. Quem disse isso, né? Quem disse? Então, tem essas duas vertentes, assim, que eu acho bem importantes, que é a pressão estética, que todas nós sofremos, independente do tamanho, e a questão da gordofobia, que é um buraco mais embaixo, né? Fabrícia. Bem, a questão estética, eu vou falar um pouquinho por causa do carnaval. Eu sou musa plus size e rainha do carnaval, rainha de escola de samba também. Bem, quando eu comecei, até questionaram. Tá, mas gorda pode sambar? Gorda pode estar desfilando? E eu desfilo, sim. Não sou exímia no samba. A gente está sempre em constante aprendizado. Mas eu desfilo, sim, mostro o meu corpo, sim, porque o corpo é meu e eu não vou depender da crítica do outro. Porque se eu depender da crítica do outro, eu não saio nem de casa. Porque a todo momento vem aquele bombardeio. Ou questão estética, ou questão da saúde, ou questão da negritude, enfim, né? Então, eu penso em seguir em frente sem olhar para os lados. As críticas eu trago para mim para aprendizado. No que eu posso também melhorar? Porque a Fabrícia também pode melhorar. Se ela quer, ela pode melhorar. Né? Então, nessas questões, né? Exatamente. E tem um outro aspecto também, que eu até falei no início do programa, que é a diversidade do brasileiro, né? A mistura de etnias, de raças, de formas e tamanhos, criou uma padronagem. Se a gente tiver que falar no padrão brasileiro e voltando no foco da mulher, porque nós somos as mais visadas nesse aspecto, a mulher brasileira nunca foi uma mulher longilínea, magérrima. Né? Mas o nosso processo de colonização, né, europeia, de que ser branco, magro e alto é o que é a referência de padrão, fez com que nós criássemos uma espécie de um recalque coletivo, em busca de um padrão que a gente nunca vai ter. Uhum. Exatamente, eu percebo muito isso na moda. Eu pareço gringa, eu pareço europeia, eu pareço americana. Gente... Não precisa disso, eu quero parecer brasileira, né? Então, assim, é a moda europeia, o verão europeu, se fala muito sobre isso, né? Tá aí, e nós? E a nossa brasilidade, né? E o europeu fica querendo parecer brasileiro, então fica, né? A gente anda nesse ciclo vicioso que não faz sentido algum, né? A nossa latinidade, né, com relação a isso... Sim, é porque... Sempre se fala assim, fora do padrão. Não existe fora do padrão. Não existe acima do peso. Qual peso? Né? Não tem isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que acontece? Que eu noto, principalmente na moda e na publicidade, as pessoas estão querendo se reconhecer mais. Né? Então, a gente busca cada vez mais modelos normais.
que se identificam com as nossas clientes. Então, isso faz muito sentido, né? A gente ter mais mulheres negras em campanhas, porque a gente tem muitas mulheres negras, o Brasil tem muitas mulheres negras de diferentes tamanhos, então isso ajuda muito a gente a se reconectar com o nosso cliente. Não ter aquela diferença de, essa modelo é inatingível, nunca vou ser como ela. A gente busca sempre ter pessoas que sejam parecidas com as nossas clientes para elas poderem se identificar. Isso é uma coisa que eu noto que é uma tendência que está correndo pelas beiradas mundial de modelos normais. Sim. De pessoas que não são extremamente bonitas e que são pessoas comuns. Comuns. Né? E que não necessariamente poderiam ser consideradas feias. São pessoas exatamente normais. Até porque o belo e feio também é muito relativo, né? É muito relativo. Uma coisa que eu observo, Fabrícia, principalmente nas redes sociais, né, e até nos ambientes de trabalho, é a chatice de algumas pessoas querendo convencer outras a praticar atividade física. Né? Principalmente quando a pessoa não pergunta. Se a pessoa pergunta, né? Olha, o que tu acha de eu fazer alguma coisa? Ou se o médico deu essa orientação, né? Aí tem os coaches da vida dizendo, não, se você não tem dinheiro para uma academia, desce 2 paradas antes de ônibus e vai a pé. Você não emagrece porque não quer, você não pratica atividade física. Você já foi bombardeada por isso? Você pratica atividade física ou tem alguém que te cobra? Como é que é essa relação? Porque tu pode ir para a academia, mas não necessariamente para emagrecer, né? Exatamente. Bem, somos cobrados, né? Somos cobrados o tempo todo, de tudo, né? Mas essa questão da academia, de fazer exercício físico, até faço, né? Mas não vou para academia, não. Eu gosto de caminhar, mas não sou, assim, a regrada, gente. Não sou mesmo, né? Mas, assim, eu não perguntei se a pessoa queria dar opinião, né? Então, pressupõe-se que eu não escuto. Eu não escuto. Por mais Fabrícias, né? Eu sou Fabrícia, eu não escuto. Porque, assim, eu tive que aprender muito sobre a como me defender de certas coisas, né? Sobre os haters, sobre a crítica em si. Porque, como eu falei antes, se eu for dar bola para o que falam, do que perguntam, do que questionam, eu não vou fazer nada. Não sai de casa. Não sai de casa, não vou fazer nada. Então, assim, atividade física é importante, com certeza. Né? Tanto que o meu médico me orientou. Eu tenho que fazer atividade física, sim. Né? Só que, assim, não é aquela cobrança. Ai, por que você não faz? Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Não, gente. Então, incentiva. Né? Então, em vez de dar o pitaquinho, fazer a criticazinha, vai lá e incentiva, então, a pessoa. Porque eu nunca vi... É claro, não precisa pegar na mão da pessoa e levar. Não é assim também, né? Mas a questão então, participa de uma forma positiva na vida dessa pessoa, né, nos questionamentos que vai fazer para essa pessoa. Né? Sempre de forma positiva. Vamos pensar assim, né? Exatamente. Gente, o programa está chegando ao fim, é rapidinho. Quando começa a ficar bom, o programa acaba. Foi muito bom ter conversado contigo, falar um pouco sobre essa realidade. Eu acho que a ideia aqui é refletir, levantar essa bola, né, para que respeitem os nossos corpos e que deixem as mulheres em paz, deixem as mulheres serem felizes. A gente já tem muita sobrecarga, muita cobrança. Nos deixem. Tainá, muito obrigada. Fabrícia, obrigada. Parabéns, obrigada sucesso. Muito obrigada. Obrigada também por você que nos acompanhou e pode acompanhar o Sobre Nós através do YouTube, da TVE, nas redes sociais. E eu aguardo você na próxima quinta-feira, porque afinal, tudo é sobre nós.